evidente que não há nenhuma forma de resolver algebricamente uma questão desse tipo. Por métodos computacionais se consegue, mas não é o nosso objetivo. Porque a pergunta nem se refere ao valor de alguma solução, e sim quantas são. Quantas são as soluções dessa equação? Então, uma forma comum de abordar um problema desse tipo é você examinar duas funções. Cosseno x e vou escrever esse 2π aqui. E olhar os gráficos dessas duas funções. Bom, fiz uma senoide, né? Uma senoide, e esse gráfico, ele tanto serve ao seno quanto ao cosseno, dependendo do lugar onde você coloca o eixo vertical. Se você colocar a origem, por exemplo, onde está o meu dedo, esse gráfico representa a função seno. Mas se você colocar o eixo vertical aqui, esse mesmo gráfico agora representa a função cosseno. É o 2π. A segunda função é uma reta que passa na origem, verdade? E um outro ponto por onde essa reta passa é muito fácil de ver. É o ponto quando x é igual a 2π, o y vale 1, que é essa ordenada aqui, não é? Então essa reta, quando x é igual a 2π, o y vale 1. Então a reta passa pela origem e passa por aquele ponto. Aqui, ó. O número de soluções dessa equação é exatamente o número de pontos de interseção desses dois gráficos. Então vamos contar. 1, 2, 3 e 4. Concordam? Paulista, a reta e o gráfico se cortaram exatamente em 4 pontos, certo? Discordo. Por que 5? Essa questão é muito difícil. Tem um ponto aqui, ó. Você não vê, mas você sabe que ele existe. Porque no ponto 2π e ordenada 1, esse é um ponto de máximo da função cosseno, né? Então a tangente ao gráfico, ela é horizontal. Qualquer reta que passe por aquele ponto e não seja horizontal, obrigatoriamente corta também o gráfico num ponto ligeiramente antes. Portanto, é uma questão teórica em que você, mesmo construindo os gráficos com as limitações que a gente tem, né, a gente não enxerga aquele ponto, mas é importante ver que ele existe. Então você tem um quarto ponto e um quinto ponto, que é o que está lá em cima. A reta e a senoide, né, possuem 5 pontos de interseção e a resposta é letra